tomar um café. Vou tomar um café. Um cafezinho. Cafezinho, meu povo. Um cafezinho. Aleluia. Segunda-feira. Meu Deus, segunda-feira já. Tanta coisa, semana para resolver. Mas Deus fará maravilha no nosso meio. Eu creio nessa palavra. Sai da Netflix, meu povo. Tom um louvorzinho. O Senhor é bom. Mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Aqui. Chegou um alfa aí. Fala, meu pastor. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família.
Que essa segunda-feira seja uma segunda onde Deus fará maravilha. Eu creio nisso. Faça paz, querido. Na mesa, no banquete. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. És Tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Jesus, tu és, onde tudo é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo. Aleluia. Já estive em outro. A verdade que liberta, querido. Quando você conhece a verdade, você não permite nunca que a mentira entre no seu coração. Não há espaço para mentira. Ainda há pouco eu estava falando que o ser humano, em forma geral, sem caráter, ele não existe. Não tem como ele existir, porque não tem caráter. O caráter que traz a existência, que traz a imagem, que traz as raízes. Então o ser humano ele precisa ter caráter, senão ele não existe. Ele nunca será reconhecido. Porque a única coisa que volta do túmulo é caráter. De repente você não pode ter dinheiro. De repente você não tem uma bela casa, um belo carro. Mas você tem caráter. Eu sou de um tempo que eu via meu pai trocar só no poder da palavra. Só no poder da palavra. Só isso. Sou de um tempo que pessoas riscavam o chão, trocavam no risco no chão. Você tem noção disso? Verdade sempre será verdade. A verdade não tem variações. A verdade ela grita, a verdade ela permanece. Verdade é verdade, acabou. Eu estou muito apaixonado por esse texto de João, mano. Meu Deus.
A verdade que liberta. Ó. A verdade que liberta. Você vê a pessoa tá próxima a receber uma sentença de prisão, mas vem a verdade. Tem lá o júri lá, tem um advogado, tem um juiz, os promotores, enfim. Quando vem a verdade, é o que liberta. É isso que Jesus quer dizer para mim e para você. A verdade é que nos liberta, querido. Essa é a verdade. Essa é a verdade que nos liberta. E quando você começa a entender o que é a verdade de fato, acabou, você é livre. Paz, queridos. Deus abençoe. Estamos falando de verdade. Se você é homem, se é mulher, você que é mulher, você que é jovem, enfim. Se há verdade na tua vida, acabou. Acabou. Ainda que você perca tudo, tem a verdade em seus lábios. Jesus vai falar que ele é o caminho, a verdade e a vida. É lindo, não é isso? Todo mundo pronuncia isso. Agora eu quero que você viva na intensidade, que você viva nisso. Aquilo que é verdade é verdade. Verdade é a verdade absoluta. Não tem variações. Seja um homem de verdade, seja um homem de caráter, seja um homem com princípio. Não tem variações para falar. Se ensina não, pastor, isso é procedência maligna. Olha o que Jesus vai falar, ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por ele. Opa! Esse texto é um dos textos também fantástico. Caminho, verdade e vida. Eu sou o caminho, ele vai dizer. Eu sou a verdade. Fala, meu amigão, saudade de tu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dizer, eu sou o caminho, anda no meu caminho. Ele virou para Abraão e falou assim, Abraão, anda no meu caminho e ser perfeito. Ó. No Novo Testamento ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não for por mim. Então você precisa andar no caminho. Andar na verdade, para que você possa ter a vida. Que vida é essa? A eternidade, querido. Mas quem vive uma vida de mentira, uma vida de falsidade, quem não tem caráter, não tem imagem. A palavra caráter é imagem, querido. Quando Jesus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ó, você tem noção? Você tem noção? Você também mora no meu coração, querido. Saudade de tu. Em breve passar pelas tuas terras aí, hein? Aquela comida retada. Você tem noção? O poder que tem essa palavra, que Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Cara, tem que trilhar os 3 caminhos nele, não há variações, é sempre verdade. Que haja verdade, eu profetizo a verdade na tua boca. Eu profetizo que você será o homem que Deus espera de você. Paz, profeta, tudo bom? O homem que Deus espera de você. O homem de caráter. O homem que abre a boca, fala a verdade. Sem ter medo, sem ter variações. A verdade sempre é verdade, querido. Sempre é verdade. Conhecereis a verdade, cara. Eu sonhei que esse texto foi fantástico. Quando o Eterno falou para mim, um texto bastante conhecido. A gente cansou de pregar isso no começo. 10 anos atrás pregava isso aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Aí quando eu tive esse sonho, durante a semana, eu falei assim, caraca, será se de fato eu conheço a verdade? Se eu conheço a verdade, por que tem coisas ainda que me aprisionam? Por que tem coisas ainda que te aprisionam? Se você conhece a verdade. Olha que coisa interessante. Vamos para o texto. João capítulo 8, do 31 em diante. Olha que coisa interessante. Olha o que Jesus vai dizer. Deixa eu baixar um pouquinho aqui a música.
Jesus dizia, pois aos judeus, os que criam nele, se vos permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ó, para ser discípulo de Jesus tem que permanecer na palavra, não pode ter variações. Não pode ter variações, querido. É permanecer na verdade. Isso é imagem, cara. É o que está dentro de você. Eu não estou falando quando você olha para o espelho, o teu reflexo. Não, isso aí não é imagem de Deus. A imagem de Deus é o que Ele colocou dentro de você. É o Espírito dele dentro de você. Isso é imagem. É um caráter. Todo mundo nasce um caráter? Sim. Só que ele vai ser moldado. Ele vai ser trabalhado. Fala aí, filhão. Ah, mas o filhão entrou aí também. Ele vai ser trabalhado. Todo mundo nasce um caráter. Só precisa ser moldado. Porque o caráter está lá dentro. É a imagem. E para ser discípulo de Jesus, cara, tem que permanecer na verdade. Tem que permanecer na palavra. Olha o que o 32 vai dizer. E conhecereis a verdade vos libertará. Quantas pessoas estão há 20, 30 anos, 40 anos, cara, e não conhece a verdade? Se não conhece a verdade, continua comendo migalhas. Eu ministrei essa palavra ontem. O Senhor não nos chamou para comer migalha. O Senhor não nos chamou para ficar debaixo da mesa. Não. É para comer na mesa. É para comer na mesa. Assim fez o Senhor com Mefibosete. Era um príncipe em Lodebar, um lugar esquecido, um lugar árido, um lugar de pobreza, mas era príncipe. E um dia o rei Davi manda chamar ele. Devolve tudo aquilo que foi tirado dele. E o rei Davi vira para ele e fala assim, a partir de hoje você vai comer pão sobre a minha mesa. Cara, isso é fantástico. Quando você conhece a verdade, é libertador. Quando você conhece a verdade, não importa se tu é pastor, tu é bispo, tu é apóstolo. Não. Os nossos títulos vai para o inferno, filho. Títulos não garante o céu. Títulos não garante a graça. Como somos agraciados pela unção que Deus permite e tal, é nível de unção, é capacidade que Deus está dando, um nível maior, uma estratégia maior, uma diversidade maior, uma capacitação maior, mas não quer dizer que isso garante o céu. Posso confessar algo? Uma vez diácono, sempre diácono, sempre servir. Não é altar que me faz, não, mas a revelação da palavra que eu tenho. Você não tem ideia quando Deus revela a palavra dele. Cara, como eu fico feliz com essa revelação. Quando eu sonhei com esse texto, eu falei assim, meu Deus, o que falta na verdade nesses homens? O que está camuflando esses homens? Qual é a imagem que esses homens estão passando? De caráter, de verdade? Você que bate no peito, o homem. Entrou só homem aí, eu acho. Que bom. E aí, filhão? Outro filhão aí. Qual é a imagem que você passa? Precisa ter uma palavra só. Homem precisa ser disciplinado. Homem não pode ter variações. Precisa ter caráter, homem. É você que vai conduzir a tua família, conduzir os teus filhos. É você que vai deixar uma herança, é você que vai deixar um legado. O mais importante, falando de herança e legado, o mais importante não é a herança. Herança, se você deixar uma herança, teus filhos vão vender, ou vão construir algo, ou vão acabar com o que você deixou. Mas de legado, cara, quem tem legado tem tudo. Quem tem herança não tem nada. Mas quem tem legado tem tudo. E essa palavra, cara, se conhecereis a verdade vos libertará. Se você conhece a verdade, cara, se prepara para viver o melhor, se prepara para comer na mesa, se prepara para Deus te exaltar, se prepara para Deus te levantar. Amém, querida. Deus abençoe. Precisa ter a verdade, sempre a verdade. Se eu conheço a verdade, automaticamente Deus vai
me exaltar, porque eu conheço a verdade. As pessoas sofrem por não conhecer a verdade. Olha o que Isaías vai dizer: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, cumprir os seus mandamentos, comereis o melhor dessa terra. Eu só como o melhor dessa terra quando eu entendo qual é a verdade. Olha o que o texto vai dizer: e responderam-lhe, somos descendência de Abraão. Os cabeçudos falando: nunca servimos a ninguém. Como diz tu que sereis livre? Olha que Jesus vai responder, aonde a gente vamos aprender. Esse texto é muito rico, cara, muito rico. No 34 vai dizer assim, ó: e respondeu Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Olha que Jesus está dizendo para ele: ei, vocês são escravos, vocês precisam de libertação, vocês precisam de verdade. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu parar aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Paulo escreve os Romanos dizendo assim, sacrifício vivo e agradável a Deus, ele está dizendo, você precisa ser transparente, você precisa ser verdadeiro, você precisa se expor. Ele está dizendo, assim como faz um sacrifício num altar, que abre o animal, tira tudo de dentro, o animal está exposto ali no altar, para que o holocausto aconteça, o Senhor está dizendo, você precisa se expor. Você precisa abrir o coração, você precisa ser verdade, você não pode oscilar, você não pode mentir, você precisa ser verdadeiro. Jesus está sempre batendo na tecla dizendo assim, eu procuro os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Está faltando verdade no nosso meio, querido. Está faltando verdade na igreja, está faltando verdade na boca dos líderes. Entendeu? Líderes que estão com medo de falar a verdade, líderes que estão com medo de pregar contra o pecado, porque quer ver a igreja cheia, porque quer passar a mão na cabeça, o fanfarrão não ir embora, porque a criança não ir embora, porque fica a geração mimimi, a geração infantil, que é a geração, são pessoas velhas, pai de família, mãe de família, pessoas já com mais de 30 anos na cara e agem como criança. E alguns líderes ficam com medo do camarada, eu vou sair da igreja. Cara, a igreja sempre vai ser igreja. A igreja sempre vai ser igreja. Agora a diferença é se você é ovelha ou se você é bode. Entendeu, querido? Vamos lá. Escute isso. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. O servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Olha que coisa interessante. Porque servo, esse servo aqui é escravo. Ele não tem paradeiro. Ele passa, ele não fica. Ele não fica. Mas o filho fica para sempre em casa. Aí precisamos entender se somos filho ou se somos servo, ou se somos escravo. O servo aqui não é simplesmente um servo de servir, simplesmente só servir, mas ele está dizendo, um servo, escravo, ele não tem casa. Ele não tem casa. Mas o filho tem casa. Vamos lá, o filho pródigo. O filho pródigo, ele decide sair. Ele decide pegar os bens dele e sair. Gasta tudo com prostituta, gasta tudo no mundano, quebra a cara, vai apacentar porcos, mas chega um momento, o Espírito Santo traz realidade para ele e ele levanta a cabeça e diz assim, eu pequei contra os céus, pequei contra a terra, não sou digno de ser chamado do seu filho. Então ele se arrepende ali, ele vai pensar, ele vai falar, na casa do meu pai tem pão. Quem é filho sabe onde é que está o pão, quem é escravo não. Então você precisa saber, o escravo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. Você é escravo ou você é filho? Quem você é em Deus? Cara, isso é muito forte. Conhecereis a verdade vos libertará. Se você não entender quem você é em Deus, você vai sofrer a vida inteira. Você vai sofrer no mundo espiritual. Lembra dos filhos de Cefas? Foi expulsar demônios, o demônio olha para eles e fala assim, eu conheço Paulo, conheço o Deus de Paulo, mas vós quem sois? Eles tomaram uma coça porque eles não tinham identidade, não tinham raiz, nem sabia quem eles eram. Não adianta usar nome, querido. Tem que saber quem você é. Tem que saber quem você é, senão você sofre.
Você precisa entender, conhecereis a verdade. Que verdade é essa, meu Deus? Que verdade é essa que falta no povo de Deus, que falta nos homens de Deus? Não adianta você pregar no altar, não adianta você mostrar algo que você não é, porque quem não tem caráter, uma hora o caráter vai gritar. Porque a única coisa que volta do cemitério é o nosso caráter. É o nosso caráter. Você vai ser lembrado pelo teu caráter, querido. Pelo homem que você é, pela mulher que você é, se tem caráter. Isso aqui é muito tremendo, cara, é muito tremendo. Ó, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está dizendo, se foi Jesus que te libertou, você é livre. Mas por que tem coisas presentes ainda na tua vida? Precisa abrir mão, querido. Precisa se expor. É um sacrifício vivo e agradável a Deus. É uma adoração por completo. Na nossa igreja a gente bate muito na tecla dizendo assim, cara, não tá bem, não sobe no altar, não tá bem, não canta, não tá bem, não prega. Não tá bem, fica no canto quietinho, cara. O problema nosso é que achamos que Deus aceita qualquer porcaria que estamos ministrando ou falando. Não. Não. Porque tudo é anotado. Porque tudo é anotado. Os camaradas vão dizer aqui embaixo que somos filhos de Abraão. Jesus fala assim, cara, vocês são filhos de Abraão e vocês me procuram para me matar? Vocês são filhos do diabo, pô. Filho do diabo. É o que Jesus queria falar para ele. Se vocês falam que é filho de Abraão e não faz as obras que Abraão faz. Ó, coisa tremenda. Eu quero que você medite nessa palavra. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre. Fala para mim se você é livre. Fala para mim se você é livre. Quem é livre tem liberdade em Cristo. Quem é livre não fica preso a pecado. Jesus mostra para ele, eu vou mostrar para vocês que vocês são escravos. Vou mostrar para vocês que vocês não têm casa. Vou mostrar para vocês que vocês estão perdidos. Tu está falando para religiosos. Eu vou mostrar para vocês que vocês praticam o pecado. E quem pratica o pecado verdadeiramente é filho do diabo. Não tem como. Quem mente, quem rouba a Deus, é ladrão. Cara, precisa ter verdade na nossa vida. De repente você não tem a casa do seu sonho, você não tem o salário do seu sonho, você não tem o carro do seu sonho. Mas se você tiver verdade, cara, é a verdade, cara. É a verdade, Jesus é a verdade. Deixa eu te falar uma coisa, quando tem verdade em você, é Jesus falando através de você. Quando tem mentira em você, é o diabo falando em você. Tem 3 falas na Bíblia, querido. Deus, o homem e o diabo. Qual dessas 3 falas você faz parte? Qual dessas 3 partes? Dessas 3 falas você faz parte? O servo não tem casa. O servo não tem paradeiro. Uma coisa é você estar aprisionado em Cristo. É o que Paulo fala. Eu sou prisioneiro de Cristo. Paulo se prendeu a Cristo. Ó, coisa interessante. Paulo se prendeu a Cristo. Não foi Cristo que se prendeu a Paulo. Paulo se prendeu a ele. Porque Paulo abre a boca e fala assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O viver para mim é Cristo, o morrer para mim é lucro. Paulo vive na verdade, cara. Paulo vive na entrega. Paulo está ali se entregando toda hora. Paulo está ali, Paulo vai dizer assim, nem que eu tenha alcançado alguma coisa, mas eu continuo correndo. Eu não corro como todo mundo corre, dando soco no vento. Eu corro com um propósito, eu corro com uma direção. Eu sei o que eu quero, eu sei onde eu vou chegar.
As pessoas sofrem porque não sabem onde vai chegar. Está sofrendo o tempo todo. Precisa ter verdade, cara. Essa palavra aqui, ela é tremenda. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Cara, você ouviu o filho pródigo, o pai dá roupas novas, faz o banquete. Porque sabe que é filho. Filho é filho, cara. Não adianta. Filho é filho. Chegou aí, Leandro. Fala aí, meu filho. Filho é filho, acabou. Conhecereis a verdade vos libertará. Cara, se você não conhece a verdade, você vai sofrer. Se você não conhece a verdade, você sofre no trabalho, você sofre na faculdade, você sofre nos estudos, você sofre com a amizade, você sofre na igreja, sofre no teu ministério, no teu chamado, porque você não conhece a verdade. Olha o texto, como é que ele é forte. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Paulo escrevendo diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há, olha, meu filho, não há condenação para quem está em Cristo. Porque quando eu conheço a verdade, não há condenação sobre mim. Porque eu conheço a verdade. Se eu conheço a verdade me libertou. A graça, favor imerecido. Vou te falar, tem pessoas que nem sabem o que é graça. Tem pessoas que nem sabem o que é graça, querido. Acha que é só levantar a mão e tá tudo ok. Mas a vida que viveu, a vida de prostituição que viveu, a vida de roubo, de mentira, de briga, tudo que você praticou na vida, é só levantar a mão, tá tudo ok. Não, sai dessa. Olha o que Paulo vai dizer. Desenvolver a salvação com temor e tremor. Quando você vem para Jesus, o Senhor te dá um kit de primeiros socorros. Aqui tem jejum, palavra, oração, busca, libertação. Porque tudo que você praticou no mundo espiritual está agarrado, filhão. Onde trabalhamos com libertação, onde trabalhamos com mapeamento, é o mapa da tua vida. Aonde você vai abrir a boca, assim que você abre a boca para confessar Jesus, assim você tem que abrir a boca para confessar toda a prática que você praticou. A verdade, cara. E a verdade, para ela ser dita, cara, tem que ser trabalhado isso. A verdade precisa gritar dentro de você. Porque no mapeamento você tem que se expor, no mapeamento você tem que falar aquilo que você praticou. E com vergonha não, porque eu vou me expor, minha autoimagem, mas vai pro inferno, meu irmão. Mentira, tudo que praticou, cara, vai te levar pro buraco, meu irmão. Tem que ser uma entrega, tem que abrir a boca, tem que pedir pro ministrar na tua vida. Toda a prática, cara. Jesus vai falar aqui. Eles vão falar assim, cara, somos filhos de Abraão. Nunca servimos a ninguém. Como diz tu que sereis livre? Como diz tu que sereis livre? Aí Jesus responde, verdade, verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. É prisioneiro, não tem casa. Prisioneiro, não tem casa. Prisioneiro não tem casa. Filho tem casa. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu abrir parênteses aqui. Prisioneiro não tem casa. O que espera a ele é inferno. Filho, o que espera é eternidade. Pensa nisso. Pensa nisso. Olha para dentro de você, vê se não tem um monstro aí dentro que precisa ser arrancado. Que está te matando. Os poucos. De repente tua família não sabe, ninguém sabe, só você sabe.
quem você é de fato. Conhecereis a verdade, querido. A verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que libertação é essa, querido? Que algo tremendo esse texto. É um texto que todo mundo fala. É um texto que todo mundo está sempre comentando, mas viver ele na essência. Se você é liberto na essência, você é livre, cara. Livre de tudo, das amarras de Satanás, livre do pecado. Nada te aprisiona, porque você é livre. Simplesmente você é livre. Acabou. Você é livre para adorar, você é livre para buscar o Senhor, você é livre para conversar com Deus. Você é livre para se expor a Ele, não esconder. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou encerrando já. Adão, quando erra, o Senhor procura ele. E ele sabe o que ele faz? Ele se esconde. Adão se esconde, querido. Quando Adão se esconde, Deus procurando ele. Adão, cadê você, Adão? Aí ele, Senhor, eu estou aqui. Por que se escondesse, Adão? Porque eu ouvi a tua voz. Tive medo. Escravo. Nesse exato momento, Adão se torna escravo. Antes, Adão era filho. Estava nu, falava com o Senhor face a face, bate papo com o Senhor, tardezinha, pela manhã. Mas quando ele perde essa comunhão, é o que Jesus está falando aqui, escravo do pecado. Quando ele perde essa comunhão, ele passa a se esconder. Tive medo. E ver Deus, olha que coisa interessante, e ver Deus como sobrenatural. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, o cara vai me matar. Já não estava vendo mais Deus como Pai. Ele agiu como escravo, ele agiu como escravo do pecado, não agiu como filho, porque filho não se esconde do pai, filho se expõe, ok? Filho se revela ao pai, filho mostra para o pai que tá doendo, não se esconde. Mas pai é pai, ponto final, mata um animal e veste Adão. Adão se cobre com folha, Deus cobre Adão com pele. Dá para você pegar essa revelação, querido? Adão se cobre com folha, mas Deus cobre Adão com pele. Deus mata o primeiro cordeiro no jardim. Não havia morte. Mas Deus cobre Adão. Deus está sempre morrendo pelos nossos pecados, pelos nossos erros, querido. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu libero essa palavra para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para os teus sonhos. Seja livre. Essa é a palavra. E esse é o código. Seja livre. Eu quero orar por você. Já estou encerrando. Não marquei nada, só entrei. Vocês apareceram aí. Ok? Eu quero orar. Eu quero liberar sobre a tua vida. Quero orar. Eu quero que você ore comigo. Fique com essa palavra. Você pode até estar coberto de folhas, mas Deus quer te cobrir de pele. Seja livre. Seja livre nos teus negócios. Seja livre no teu chamado. Seja livre na tua casa. Seja livre para adorar. Seja livre para ser um homem de caráter. Para ser uma mulher de caráter. Para ser um filho de caráter. Seja livre. Quero orar. Amém? Vamos orar comigo? Senhor Deus, pelo poder da tua palavra, eu fico muito feliz, Senhor. Pessoas aqui que eu não vejo há muito tempo, amigos. Ah, Deus. Que o sangue do Cordeiro, Senhor, cubra a vida deles, o chamado. Testifica, Senhor, os chamados dos teus servos. Ah, Deus, que o teu sangue passa sobre a vida deles. Eu libero esta palavra, Senhor.
Ah, Deus, seja livre do pecado, seja livre da iniquidade. Eu libero esta palavra, Senhor, seja livre no teu trabalho, livre no teu ministério, livre para adorar. Se verdadeiro o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que haja uma libertação todos os dias na tua vida. Que o Senhor te alcance. Que o Senhor alcance a tua família. Que o Senhor alcance os teus familiares. Que o Senhor alcance o teu chamado, querido. Seja livre. Seja um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Seja livre, seja liberto. Não seja amarrado a nada. Permita que essas folhas caiam da sua vida e Deus te cubra com pele do Cordeiro. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, no nome de Jesus. Amém, queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus te encha de graça, querido. Não sejam cobertos por folhas, mas sejam cobertos com pele do Cordeiro. Que Deus te abençoe. E lembrando, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Beijo no coração, querido. Shalom.